Olá, Érica, tudo bem? Estou gravando esse vídeo como devolutiva da implementação do uso pedagógico dos programas de educação digital. Vamos lá então, né? Foi uma proposta feita pela CED para que a gente faça o uso, né, uma implementação usando os programas de educação digital. No caso da geografia, Quizzes ou o Classroom, que são os nossos, né, é o que a mantenedora nos indica para usar como digital, por meio digital. Bom, então vamos lá. Com relação ao seu planejamento, você indicou a aula e os objetivos, selecionou recursos, inclusive você utilizou os dois recursos, né, que eram possíveis, você usou os dois. Colocou lá a atividade no Classroom, vídeo no Classroom e fez as atividades dentro do Quizzes. O que é bem interessante, que você fez as atividades, né? Você utilizou já a tecnologia que a gente tem, mas você fez em cima da aula que você deu, né? Deu para perceber que vocês já tinham trabalhado pela técnica que você fez com eles o tempo todo de perguntas e respostas, né? O vídeo e a aula, as atividades estavam bem interligados, né? É interessante que você fez o quiz, você colocou ali em 2 níveis de dificuldade, né? O básico e intermediário, isso que a gente sempre está pedindo. Separar por níveis de desenvolvimento, por níveis de aprendizagem, aliás, né? E seria interessante, talvez, para uma próxima atividade, você tabelar esses alunos, né, conseguir separar esses alunos que são básico e intermediário para avaliar como é que foi essa técnica, né? Seria bem interessante. Isso dá base para trabalhar novamente, fazer o levantamento, né, de como foi, dos conteúdos, como é que foi essa atividade, né? Bom, foi muito bom, assim, o seu planejamento, eu sempre falo assim, quando a gente lê o planejamento, a gente tem que enxergar a aula, né, como é que ela vai ser. E lendo o seu planejamento, deu para entender certinho como seria a aula, como seria a atividade. E a atividade, ela casou muito bem, depois de assistir a prática, né, o planejamento com a aula. Então, você organizou, dá para ver certinho a turma ali organizada, né, tinha um computador para cada um, ou tablet. Alguns estavam com tablet, outros estavam com computador, mas estava todo mundo, né, organizado ali, separadinho. Explicou o procedimento na prática, como é que ia ser, né? Não só falou, você orientou passo a passo. Estava bem ligada na organização deles, deu para ver ali o momento que você falou, olha, tira o fone, tá me ouvindo, né? Então você tem um domínio bem legal ali. Eles estavam interessados também, dá para ver o tempo todo eles olhando para você para entender o que era para fazer. Teve ali o probleminha da tecnologia, às vezes a gente, né, como a gente tem, né, alguns problemas de tecnologia, então, mas os alunos estavam bem comportados, então você conseguiu narrar o que foi passando no vídeo, já que estava com probleminha de áudio, né, então você foi falando para eles as partes do vídeo, e foi bem evidente quando você parava e perguntava, e eles respondiam, e eles completavam o que você estava falando, né? Então ficou bem evidente que o trabalho tinha sido feito antes e que ali você estava fazendo uma revisão, uma recomposição de conteúdos junto com eles. Então, sem problema, né? Foi bem interessante. Você conseguiu contornar esse problema, então como é que ela vai fazer, né? Ela não parou tudo e desistiu, você foi narrando, mostrando e narrando, né? Fez uma adaptação, né? Adaptou bem legal ali, então não tem, às vezes acontece. Explicou como eles deveriam acessar. Eu percebi ali que tinha gente que não sabia ou esqueceu como acessar o Classroom, né? É evidente que a gente tem bastante plataforma hoje e em alguns casos não estão utilizando o Classroom, né? Então você foi lá, ajudou, foi aluno por aluno, foi carteira por carteira, chamou, você ia, né, para lá e para cá o tempo todo. Seria interessante para isso, nesse momento das tecnologias, da implementação, você ter monitores, né? Não sei se a escola tem, se tinha no momento, mas monitores para esse momento, para ajudar, para ser mais dinâmico, mais rápido e talvez até conseguir fazer mais atividades, né? Mas você foi bem solícita com eles.
né? Foi de carteira em carteira, computador por computador, foi ensinando como é que ia fazer, como é que eles iam entrar, aonde eles deveriam acessar, né? Foi dando feedback para eles, então isso foi bem interessante. Então, dou só assim essas duas dicas, né? Usar monitores, se tiver, né, monitor. O interessante também é usar entre eles, os alunos que têm mais, que estão mais com nível, né, mais aprofundado ali. Mas assim, claro, seria interessante também usar como técnica, né, uma próxima vez, como atividade avaliativa. Aí você também consegue, dentro das atividades propostas, né, dentro do estágio probatório, fazer como uma atividade avaliativa também. É bem interessante, né? Casaria aí o útil ao agradável, né? Mas está muito bom, tanto o planejamento quanto a sua prática, rubrica 4, nível 4.